Porque se exibir é a pior coisa que você pode fazer. Maquiavel. Há algo curioso na pressa em mostrar o que temos. Sêneca contava sobre o homem que, ao exibir seu ouro pelas ruas, despertava mais ladrões do que admiradores. Ele acreditava que, ostentando, conquistaria respeito, mas sem perceber, atraía apenas os olhares famintos dos que queriam tomar o que não era dele. É assim também no jogo silencioso das relações humanas. Quanto mais gritamos o nosso valor, mais revelamos o medo de que ninguém o perceba por si mesmo. Epicteto lembrava que quem é verdadeiramente rico não precisa convencer ninguém de a riqueza verdadeira, seja de caráter, espírito ou de visão, não é uma moeda para ser mostrada, mas uma presença que se sente mesmo no silêncio. E ainda assim, quantas vezes cedemos ao impulso de provar? Quantas vezes nos apressamos a falar demais, a exibir demais, a preencher o espaço com gestos que não nasceram da naturalidade, mas da insegurança de não sermos vistos? Existe uma dor quase invisível que habita esse movimento. A de sentir que, se não mostrar, seremos esquecidos. É uma ferida silenciosa que empurra a alma para o palco, mesmo quando ela só queria descansar na plateia. Acreditamos que a presença se constrói com ruído, que a relevância se sustenta na exposição constante, como se cada instante de silêncio fosse um passo em direção ao desaparecimento. Mas, paradoxalmente, é o silêncio que muitas vezes faz a presença crescer. A ilusão perigosa está em confundir movimento com significado. Como o viajante que corre de cidade em cidade apenas para colecionar carimbos no passaporte, mas que nunca fica tempo suficiente para conhecer a essência de cada lugar, passamos a tratar nossas conquistas e virtudes como peças em uma vitrine. Esquecemos que aquilo que é mostrado o tempo todo se torna comum. O extraordinário só é extraordinário porque é raro, porque guarda algo de mistério, porque não se entrega inteiro de uma... E talvez o valor real esteja justamente nisso, em não precisar exibir nada para que ele exista, como a raiz profunda que mantém a árvore de pé sem jamais se mostrar, ou a chama protegida dentro de uma lamparina que ilumina sem buscar aplauso. A grandeza silenciosa não se apressa, não implora, não grita, ela apenas é. A exibição como armadilha emocional. A necessidade de provar valor é como um poço sem fundo. Quanto mais se despeja nele, mais ele exige. No início, parece inocente, um gesto amável, uma palavra bem colocada, um feito que esperamos que seja reconhecido. Mas logo percebemos que nesse caminho, cada tentativa de afirmar nossa importância se transforma em um lembrete da nossa própria insegurança. O que poderia despertar respeito começa a gerar algo mais próximo da pena, ou até do tédio. Sêneca dizia que nada é mais vazio do que a glória conquistada pelo olhar, porque esse tipo de glória não se apoia naquilo que somos, mas naquilo que conseguimos convencer os outros de que somos. É como viver em uma casa feita de espelhos. Tudo parece grandioso até que a luz mude e revele as rachaduras. E quanto mais nos habituamos a buscar esse reflexo, mais frágeis nos tornamos diante do menor olhar de desaprovação. Penso na história de um artista que conheci. Ele pintava por paixão, cores vivas, traços intensos, cenas que pareciam respirar na tela. No começo, cada quadro era um pedaço de alma e cada pincelada um diálogo com algo maior que ele. Mas, com o tempo, sua arte passou a nascer não do que sentia, mas do que acreditava que venderia. As cores perderam profundidade. Os quadros começaram a parecer repetições calculadas e o olhar dele já não carregava a mesma centelha. Ele não pintava mais para expressar, pintava para ser aplaudido. E nesse momento, sua arte deixou de lhe pertencer. Essa é a armadilha da exibição, trocar essência por aparência. No curto prazo, ela pode atrair olhares. No longo, esvazia, porque a atenção comprada pelo excesso não é sólida. Ela se dissipa assim que surge algo mais barulhento, mais chamativo. É o destino de quem se apoia na aprovação alheia. Viver à mercê do próximo julgamento, da próxima comparação, do próximo modismo. O perigo está em não perceber que, na busca por provar que valemos, acabamos esquecendo o que realmente nos dá valor. E, quando isso acontece, o silêncio que tanto temíamos acaba nos encontrando de forma muito mais dolorosa. O paradoxo do excesso. Quando mostrar demais, reduz o valor. Há um princípio silencioso no jogo do poder que Maquiavel compreenderia bem. O poder percebido como absoluto é mais temido do que um poder que implora para ser reconhecido. No instante em que precisamos demonstrar de forma excessiva que somos capazes, já deixamos escapar
a primeira fissura. É como se o próprio ato de exibir fosse a confissão de que aquilo não é tão sólido quanto gostaríamos que parecesse. O valor, como as joias raras, se alimenta da escassez. Uma pedra preciosa exposta todos os dias na vitrine de qualquer esquina logo deixa de ser admirado. O olhar acostuma-se, o encanto se dilui e o que antes despertava fascínio passa a ser apenas parte do cenário. Assim também acontece com nossas virtudes, talentos e conquistas. Quando transformados em espetáculo constante, perdem a aura de raridade que os tornava especiais. Quantas vezes, movidos pela ansiedade de sermos compreendidos, despejamos explicações desnecessárias? Quantas vezes, antes mesmo de sermos questionados, já estávamos defendendo algo que ninguém havia atacado? Esse é o paradoxo do excesso. Ao tentar provar demais, acabamos entregando pistas de nossas inseguranças. É como se a cada palavra a mais, uma camada de mistério se desfizer. O poder verdadeiro, ao contrário, não grita. Ele se impõe pelo peso do que não precisa ser. É o vento que molda a pedra, sem jamais se mostrar por inteiro. É o mar que não precisa provar sua profundidade a cada onda. É a presença que não precisa de holofote para ser sentida. No fundo, a força que permanece é aquela que se guarda. Mostrar demais é convidar o outro a reduzir o que vê ao que entende. Guardar o essencial é permitir que o outro sinta que há mais, muito mais, do que pode ser visto. E esse mais é o que sustenta a verdadeira autoridade. O silêncio como estratégia de autoridade. Há um peso diferente nas palavras que surgem depois de um longo silêncio. É como se cada sílaba carregasse a densidade do tempo que a precedeu. Marco Aurélio dizia que falar apenas o necessário transforma o silêncio em algo mais respeitado que 1000 discursos. E, no entanto, vivemos em um tempo em que o vazio da pausa é confundido com fraqueza e o excesso de som com força. O silêncio verdadeiro não é ausência, é presença medida. É o olhar que não precisa se justificar. É a escolha consciente de não entrar em batalhas pequenas para conservar energia para as guerras que importam. É como o lago que reflete melhor quando não está agitado. Só quando a superfície se acalma é que podemos ver o céu inteiro ali, sem distorções. Assim também é a autoridade. Só se percebe plenamente quando não há esforço visível para impô-la. Há uma quebra de expectativa poderosa nesse tipo de postura. Espera-se que a pessoa com valor esteja sempre em movimento, sempre respondendo, sempre reafirmando o que é. Mas quando essa reafirmação não vem, quando o silêncio ocupa o espaço que seria do barulho, algo acontece. O outro começa a preencher as lacunas com a própria imaginação. E a imaginação, quase sempre, é mais intensa que qualquer exibição. O silêncio também é filtro. Ele revela quem busca, de fato, compreender e quem apenas procura estímulo imediato. Quem se incomoda com a ausência geralmente não está interessado na essência. Quem permanece encontra no silêncio uma forma de diálogo mais profunda que as palavras. E, paradoxalmente, é ao recusar a pressa de se explicar que o valor cresce. Porque a autoridade que se constrói no silêncio não depende de convencer. Ela se sustenta no que já é, no que já existe, mesmo que ninguém esteja olhando. A reconstrução interna, que elimina a necessidade de provar. O que sustenta alguém de pé não é a altura de suas paredes, mas a profundidade de suas fundações. A segurança verdadeira não nasce do olhar externo, mas do solo firme sobre o qual a própria alma repousa. É a fortaleza invisível, feita de valores, convicções e clareza de propósito que mantém um homem inabalável diante de aplausos ou crítica. Quando esse alicerce interno está firmado, a necessidade de provar algo simplesmente desaparece. Há quem gaste a vida tentando erguer torres para serem vistas de longe, acreditando que altura é sinônimo de força. Mas essas torres, sem raízes profundas, caem com o primeiro vento forte. A reconstrução interna é diferente. Ela não é erguida para ser exibida, mas para sustentar. É silenciosa, paciente, quase imperceptível aos olhos de quem busca espetáculo. No entanto, é justamente essa invisibilidade que a torna imune às marés de aprovação e rejeição. O processo começa com um deslocamento sutil. Deixar de perguntar o que vão pensar de mim para se perguntar o que eu penso de mim. Essa inversão é a chave. Ela remove a ansiedade de conquistar reconhecimento e devolve a autonomia sobre o próprio valor. É como guardar um segredo que não precisa ser revelado para existir. Ele continua inteiro,
mesmo sem testemunha. Quando paramos de medir nossa importância pelo reflexo nos olhos dos outros, algo muda no ritmo da vida. Caminhamos mais lentos, mas mais firmes. Falamos menos, mas com mais peso. E essa mudança é sentida, mesmo que não seja anunciada. A força que nasce de dentro não busca palco. Ela ilumina mesmo quando ninguém está olhando. No fim, a reconstrução interna não é sobre se blindar contra o mundo, mas sobre criar um espaço tão sólido que nada externo possa se tornar dono dele. E é nessa posse de si mesmo que mora a liberdade mais rara. O valor que não se vende. Algumas coisas simplesmente não podem ser colocadas à venda, não porque não tenham preço, mas porque perderiam seu sentido se pudessem ser compradas. Sêneca lembrava que a verdadeira grandeza é sentida, não anunciada. É uma presença que não precisa de rótulo, uma força que não exige atestado. Quando algo é autêntico, ele não depende da vitrine para existir. Exibir é depender, permanecer inteiro é escolher. Essa é a diferença fundamental entre viver para ser visto e viver para ser. Quem depende de mostrar para provar, acaba vivendo como um comerciante de si mesmo, sempre adaptando o produto para agradar o cliente da vez. Mas quem permanece inteiro entende que o valor real está na constância e não na exibição. É como uma fonte que continua a jorrar mesmo na ausência de testemunho. Sua existência não se justifica pelo aplauso, mas pela própria natureza de fluir. Epicteto dizia que para ser invencível, é preciso não depender do que não está sob nosso controle. E a aprovação alheia, por mais sedutora que pareça, é justamente uma dessas coisas incontroláveis. Quando abrimos mão de buscá-la, não nos tornamos indiferentes, mas livres. E essa liberdade não é barulhenta. Ela é silenciosa, como uma chama que arde constante, mesmo quando ninguém está por perto para ver sua luz. No fim, a pergunta que ecoa é simples, mas imensa. Se ninguém pudesse ver, o que ainda teria valor para você? Talvez a resposta revele o que realmente merece ser protegido. Porque o que resiste à ausência de aplauso é o que carrega sentido, mesmo no escuro. É a chama que continua acesa quando todas as outras luzes se apagam. É o que permanece, quando tudo o mais já partiu.